Olá, voltamos então. A gente vai fazer agora a correção daquela lista de exercícios que foi passada para vocês. Antes de começar a lista de exercícios, eu vou explicar para vocês, relembrar com vocês, que já estudaram lá nos anos finais, juros. Então eu vou colocar aqui uma formulazinha, para quem lembra bem, para quem não lembra vai aprender agora. A fórmula diz o seguinte: montante é igual capital vezes 1 mais I elevado a T. O que significa cada uma dessas partes aqui? Esse T quer dizer que é tempo. Nós temos aqui o T, o I, o C e o M. Cada uma delas, né? T é tempo, I é a taxa, já eu vou explicar cada uma delas. C é o capital e o M é o montante. Então imagine que a gente vá ao banco depositar um dinheiro. Faz de conta que eu vou depositar R$1.000 nesse banco. Esse dinheiro que eu deposito é o capital. Então, depositando esse dinheiro no banco, o que eu quero é que esse banco renda juros para mim. Então, quando ele render juros, vai aumentar aqui. O capital mais o juro que o dinheiro render dentro do banco, eu vou ter montante. Então, o que é o montante? O montante vai ser o capital que eu depositei mais o juro que foi gerado. Aqui é dinheiro, aqui também é dinheiro. Então, faz de conta que eu depositei R$1.000 e rendeu R$50 de juros. Então, 1.000 mais 50, o meu montante vai ser de R$1.050. Então, montante é capital mais juro. Capital é o depósito inicial que eu faço e montante é quanto ele vai render. Aqui na frente eu tenho 1 mais I elevado a T. Esse I é a taxa de juro. Faz de conta que o banco cobra lá uma taxa, o dinheiro rende no banco com uma taxa, por exemplo, de 5%. Esse 5% ele pode ser a mais ou pode ser a menos. Claro que quando a gente vai para um banco, a intenção é que o dinheiro renda, que ele aumente, né? Então vai ser 5%, por exemplo, aumentando. Então, quando aumenta 5%, esse meu capital vai render juros e eu vou somar no montante. Agora, se fosse perder 5%, faz de conta que eu estou fazendo alguma aplicação e em vez de ganhar dinheiro, estou perdendo dinheiro. Então, em vez de lucrar 5, eu perco 5. Se eu tinha no início, por exemplo, a gente vai sempre se basear que eu tenho esse capital inicial aqui, que é o 100%. Então, eu tenho 100% quando aumenta o juro, vamos trabalhar com 5% de taxa. Faz de conta que essa minha taxa é de 5%. Se aumenta, eu tenho 100% mais 5%, vai ser 105%. Aumentou. Se diminuir, vai ser 100% menos 5%. Então, vai ser 95%. E aí é uma coisa que nós vamos observar aqui nesse intervalinho, ó. Esse intervalinho aqui no meio, vou fazer aqui do lado, esse 1 mais I, nós vamos sempre observar o seguinte: faz de conta que eu tenho lá 1,1. Ou eu poderia ter, por exemplo, 0,9. Sempre que esse valor aqui for maior do que 1, quer dizer que essa taxa, que esse valor aqui vai estar aumentando, o capital vai aumentar. Sempre que ele for menor do que 1, vai diminuir. Então aqui é como se eu tivesse esse 1, como se ele fosse o 100% e essa taxa aqui está aumentando. 1 mais 10%, por exemplo. 10%, se eu fizer a continha, né? É a mesma coisa que 10 sobre 100 e se dividir 10 por 100 ou 1 por 10 fica 0,1. Aqui quer dizer que 1,1 é o mesmo que 1 mais 0,1. 1 mais 0,1 é 1,1. Quer dizer que esse valor aqui, ele está aumentando 10% no 1,1. Já esse daqui, se eu tiver o 1 menos 0,1, 1 menos 0,1 vai ficar 0,9. Esse valor quer dizer que foi diminuído em 10%. Então, é uma coisa a ser observada. Todas as vezes que vocês forem fazer exercício, observem isso. Esse valor sendo maior que 1, o valor aqui do capital tá aumentando. Se ele for menor do que 1, ele está diminuindo. Então, nesse exemplo, eu coloquei aumentando e diminuindo 10%, né?
Aqui aumentou 10%, aqui diminuiu 10%. Tem uma série de exercícios aí, depois eu falo dos exercícios. E esse aqui é o tempo. Esse tempo e essa taxa, vocês vão ter que sempre observar o seguinte: o tempo e a taxa, eles têm que ter a mesma unidade de tempo. Lá, por exemplo, vai dizer que o banco aumenta uma taxa de 10% ao mês. Então, eu quero saber quanto dinheiro vai render depois de 6 meses. Eu tenho que ter mês em um e mês no outro. Ano, ano. Sei lá, semestre, semestre. Tem que ser a mesma taxa, o mesmo tempo nos dois. Se for dito que é 10% ao ano, então meu tempo também vai ter que ser em ano. Se não for, a gente converte. Tem um exercício na lista de vocês que é de conversão, tem trimestre e ano. Os exercícios dessa lista não são todos para ser utilizados, não são todos de juros compostos, né? Mas a mesma fórmula vai servir para todos eles. Quando falar de população de cidade, aumento da população, quando falar de população de bactérias, tudo isso vai servir com essa mesma fórmula. E no meio do exercício eu vou explicando para vocês que basicamente todas elas vão ser aplicadas com essa fórmula daqui, tá bem? Então, só uma observação, aqui é taxa de juro e aqui é o juro. A taxa, ela vem em porcentagem. Então, eu tenho uma taxa, por exemplo, de 10% ao mês. E aqui, quando falar de juro, dinheiro, né? Lá no meu exemplo inicial, eu disse que eu depositei depositei 1.000 e o banco rendeu juros de 50 reais. Então, vai ser em dinheiro. A unidade desse daqui é dinheiro e a unidade dessa taxa é de porcentagem. Então, eu vou dar uma pausazinha para vocês lerem, relembrarem. Vou colocar aí para vocês a questão número 1 e nós vamos começar a resolver, então, a lista de exercícios. Até daqui a pouco. Bom, fazendo a correção então da questão número 1. Aí já foi dado a lei de formação, né? E foi dito que de acordo com essa fórmula aqui, quando chega a população de 2 milhões de habitantes, é percebido que existe um acréscimo, a população cresce de acordo com essa fórmula. Sendo que nós temos aqui P, a população, e N é o número de anos. E eles querem saber qual é a população depois de 2 anos. Eu deixei a fórmula aqui do montante capital, da fórmula dos juros compostos, para que vocês verifiquem o seguinte. Aqui essa população, a gente pode comparar lá com o montante. O C, que é o capital inicial, aqui eu vou colocar que é como se fosse a população inicial. Eu tenho essa população inicial. Se fosse dinheiro, seria o capital. Aqui a taxa, 1,03. Lembra que eu falei aqui dentro que eu tenho 1, que é como se fosse o 100%? E esse valor, se aumentar, se ficar maior do que 1 aqui, quer dizer que esse valor está aumentando, essa população vai aumentar. Se fosse 0, alguma coisa, a população iria diminuir. Mas como é 1,03, a gente não precisa disso no exercício não, mas só para vocês já observar, já entenderem. Se eu tenho 1,03, isso aqui quer dizer que eu tinha 1 mais 0,03. Se fosse ali no capital, lá nos juros compostos, qual seria a taxa? Ou aqui também, qual é a taxa de crescimento dessa população? O 1 já faz parte da fórmula ali, que é o que vale 100%. Esse 0,03 é o mesmo que 3 sobre 100, ou 3%. Quer dizer que essa população aqui está crescendo a uma taxa de 3% ao ano, porque eles disseram que a taxa é anual, né? Então, a população está crescendo 3% ao ano. Então, quer dizer que esses 2 milhões iniciais vão aumentar. Essa observaçãozinha vai acontecer em todos os outros problemas, mas eu não vou explicar mais em todos eles, tá? Só nesse primeiro aqui para vocês saberem que a comparação, todas as fórmulas que tem aí nesse exercício são comparáveis à fórmula dos juros compostos. Montante igual a capital, taxa, 1 mais I,
é como se fosse 100%, mais a taxa se aumentar ou menos a taxa se diminuir, e aqui o tempo. Lembrando que esses dois têm que ter a mesma unidade. Então, voltando para o exercício. Qual vai ser a população dessa cidade após 2 anos? A população vai ser, aqui eu vou colocar no lugar desse N, 2. Então, vai ser 2 milhões. Esse exercício eu até fiz uma explicação para vocês no finalzinho da explicação da aula, né? No lugar do N eu coloquei 2 porque são 2 anos. Então a população vai ser 2 milhões, 1,03 elevado ao quadrado vai ser 1,0609. Essa população aqui então R$ 2.121.800 habitantes. Então, essa é a população dessa cidade após 2 anos. Até daqui a pouco. Nessa questão 2, está falando que existe uma indústria e quando essa indústria começou a produzir 1.000 peças, essa produção dela começou a cair. A gente consegue observar isso aqui, ó. Tá caindo, tá menor do que 1, tá diminuindo. Dá até para saber, tá diminuindo quanto? 0,9 é o mesmo que 1 menos 0,1, então ela tá diminuindo 10%. Mas não precisa disso, não foi isso que eles perguntaram, né? Eles querem saber qual é a produção depois de 3 anos. Então aqui a gente vai substituir o x por 3. Bom, então, substituindo o x por 3, eu tenho que y é igual a 1.000 vezes. Lá no lugar do x eu vou colocar 3. Vai ficar 0,9 ao cubo. Y vai ser 1.000. 0,9 ao cubo, 729. 1.000 vezes esse valor, nós vamos ter 729 peças ao final de 3 anos. A questão 3 foi a questão que vocês mais apresentaram dúvida, me mandaram um tanto de dúvidas, né? A questão 3 diz o seguinte: uma cidade tem 100.000 habitantes. Os censos realizados confirmam que a sua população vem crescendo em 13% ao ano. Lembra? Então, se ela cresce lá dentro daquela taxa, aqui dentro, né? Eu vou colocar o 1 mais 13%. O que é 13%? 13% é a mesma coisa que 13 sobre 100. E 13 sobre 100 é 0,13. Então, se ela está crescendo, eu vou somar isso aqui, esse 1 mais 0,13. Se tivesse dizendo que ela está diminuindo, eu faria menos. Como está crescendo, então por isso eu já coloquei aqui dentro, 1,13, porque ela está crescendo 13% ao ano. Então, a população vem crescendo 13% ao ano. Considere a população atual, que é a população de 100.000 habitantes, e dê a lei que relaciona o número de habitantes em função do tempo N, em anos que decorre depois que a população atingiu 100.000 habitantes. Qual será a população depois de 4 anos? Então, eles pedem aqui primeiro a lei de formação. Essa é a lei de formação. Essa é a formulazinha que a gente vai criar. E aí eles querem agora qual é a população quando esse tempo tiver, quando for de 4 anos. Então, nós vamos fazer o cálculo. População igual 100.000 habitantes vezes 1,13 elevado a n, que é 4. Aí vocês vão fazer a continha de vocês na calculadora. E vai ficar... Não precisa escrever esse número todo aqui no caderno de vocês. Vocês podem aproveitar a própria calculadora. Eu vou escrever porque é correção, então vocês precisam enxergar qual é o número que eu estou vendo aqui na telinha, né? O número é 1,13
630473661. Vocês não precisam escrever tudo isso no caderno de vocês no passo a passo. Quem quiser escrever, ótimo, mas quem não quiser, já aperta direto lá na calculadora para poder fazer isso aqui vezes 100.000. Ou já analisa o seguinte, eu tenho quantos zeros aqui? Eu tenho 5 zeros, quer dizer que essa vírgula ela vai se deslocar 1, 2, 3, 4, 5. Ela vai sair dali e se deslocar para cá, que são 5 casinhas. Então a população vai ser de 163.047,361 habitantes. Quando estiverem fazendo a calculadora, ou multiplica direto, não precisa escrever, ou vocês só deslocam a vírgula. Então a população depois de 4 anos vai ser de 163.047 habitantes. Aqui é a questão 4. Ela diz que a temperatura interna de uma geladeira, se ela não for aberta, segue essa lei de formação aqui, onde esse T é temperatura, esse é tempo e temperatura. Então esse T é tempo e esse T é temperatura. E aí eles querem saber qual é a temperatura interna da geladeira no instante em que ela foi ligada, e depois eles querem saber depois de 4 minutos em que ela começou a funcionar. Então no instante em que ela foi ligada, aqui a gente vai ter duas continhas, né, que são duas perguntas. A primeira pergunta, nós vamos utilizar o tempo. Liguei a geladeira, então qual é o tempo inicial? 0. Então nós vamos substituir esse T por 0. Então vai ser temperatura em função do tempo, no lugar do tempo eu vou colocar 0. Eu tenho 25 vezes 0,8 elevado ao tempo, que é 0. Qualquer número elevado a 0 vai ser 1. E 25 vezes 1 vai ser 25. Como a temperatura é em graus Celsius, então no momento em que a geladeira foi ligada, ela está com 25 graus Celsius. Depois eles querem saber qual é a temperatura dessa geladeira num tempo de 4 minutos. Depois de 4 minutos que ela começou a funcionar. Então agora nós vamos utilizar a mesma lei de formação, só que com um tempo de 4 minutos. Temperatura em função do tempo de 4 minutos vai ser 25, que é a temperatura inicial, vezes 0,8 elevado ao tempo de 4 minutos. Relembrando lá aquela fórmula dos juros compostos, vocês lembram que o valor que está aqui, lá era o capital, é quanto eu apliquei, é quanto eu tenho de dinheiro no início? Aqui também. No início, a temperatura vai ser 25. Por que vai ser inicial? Porque todas as vezes que eu colocar 0 ali em cima, 0, qualquer número que tiver aqui, elevado a 0, vai ficar 1. E 1 vezes esse número sempre vai ser esse número. Então, esse valor que está aqui sempre vai ser o valor inicial. Capital inicial, temperatura inicial, população inicial, sempre esse vai ser inicial. Podem fazer a continha, eu fiz a continha aqui com vocês, mas na verdade nem precisa dar conta, porque se é início 0, qualquer número elevado a 0 vai dar 1, e esse número vezes 1 sempre vai ser o próprio número. Então já é um cálculo a menos que vocês podem fazer. Nesse exercício, então, nós vamos fazer 0,8 elevado à quarta potência, que vai ficar temperatura, então, em função de 4 minutos, igual a 25 vezes 0,4096. A temperatura após 4 minutos vai ser de 10,24 graus Celsius. Então, começou com 25 e depois de 4 minutos, tá? 10,24. Percebam o seguinte, esse número é menor do que 1, então isso aqui vai diminuir. 0,8 menor do que 1, então por isso que a temperatura está diminuindo, ó.
Era 25, depois de 4 minutos está 10. Então está diminuindo. Se fosse um forno, por exemplo, seria 1, alguma coisa, seria maior do que 1. Como ela está refrigerando, está diminuindo a temperatura, então está caindo a temperatura. Temperatura depois de 4 minutos, então 10,24 graus Celsius. Bom, questão número 5. Um capital de 100 mil reais foi investido em um banco que está pagando juros compostos segundo a taxa constante de 8% ao mês. Qual será o montante desse capital após 5 meses? Bom, então a primeira coisa a ser observada, a taxa é de 8% ao mês e eles querem saber depois de 5 meses. Se é mês na taxa e mês no tempo, tá ok, a gente vai resolver aqui agora. Nós vamos aplicar a fórmula lá dos juros compostos. Montante igual a capital vezes 1 mais I elevado a T. Se a taxa está aumentando, a taxa é de 8% aumentando. Então, esse valorzinho que eu já coloquei aqui, quer dizer o seguinte, que eu tenho 1 mais o I. Se a taxa é de 8%, a taxa de 8% é o mesmo que 8 sobre 100, que é 0,08. Então, é 1 mais 0,08, que vai ficar 1,08. Então, por isso eu já coloquei aqui dentro 1,08. Então, capital inicial era de 100 mil, a taxa de 8% ao mês está aumentando, então, né, esse valor aqui é maior do que 1. E eles querem saber qual vai ser o montante quando nós tivermos um tempo de 5 meses. Então, no tempo de 5 meses, qual vai ser esse montante ali? Nós vamos fazer montante igual 100 mil. No lugar aqui do T, eu vou colocar 5. Montante igual 100 mil vezes 1,08 elevado à quinta potência é 1,469. Lembre que vocês não precisam escrever tudo, tá? Escrevam só um pedacinho do número. Se quiser escrever tudo também, é por conta de vocês. Então, 100 mil vezes esse valor, ou vocês já fazem direto na calculadora, ou só percebam que eu tenho 5 zerinhos, essa vírgula vai se deslocar 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5, ela vai parar bem aqui. Então, eu tenho um montante que vai ser de 146,932, em vez de 808, eu vou colocar só 80. Então, o montante vai ser de R$ 146.932,80. Comecei com capital de 100 mil e chegamos a, depois de 5 meses, a esse valor, R$ 146.932. Questão 6. Um capital foi investido a juro composto de 7% ao mês. Bom, se está falando de juro composto, já coloquei logo a fórmula aqui. Montante igual a capital vezes 1 mais I elevado a T. Aí foi investido com juros de 7% ao mês. Após 3 meses, o montante era de R$ 1.225.043. Qual foi o capital investido? Então agora eles não querem saber qual é o montante, eles querem saber quanto foi investido lá no início. Após o tempo de 3 meses, o montante era esse valor. Qual é o capital? A taxa aqui é de 7%. Então 7% está aumentando, eu vou ter 1,07. Qual é então o capital inicial? Para poder resolver, nós vamos começar aqui com esse valor elevado ao cubo. Então vai ser 1.225.043 igual capital vezes 1,707 elevado ao cubo é 1,225043.
O que nós temos aqui agora? Nosso objetivo é encontrar o valor desse C. Como esse valor está multiplicando C, tudo isso aqui que está multiplicando vai fazer o quê? Ele passa para cá, dividindo. Então eu tenho esse valor, que é 1.225.043, que vai ser dividido por esse daqui, que é 1, é o mesmo número, só que trocou a posição da vírgula, né? 225.043. Isso é igual ao capital. Se isso é igual ao capital, é porque o capital é igual ao resultado daqui. Ou vocês fazem essa continha na calculadora, ou só vão perceber o seguinte. Aqui eu tenho o mesmo número em cima e embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 numerozinhos. É como se fosse esse 1 milhão todo dividido por 1, alguma coisa. Ele vai ser só 1 milhão. Ou façam uma continha para dividir, ou dá para dividir só contando a quantidade de casinhas após a vírgula aqui. Capital inicial, então, era de 1 milhão de reais. Questão 7 diz que um capital de 200 mil foi aplicado a juros compostos. Se são juros compostos, já coloquei a fórmulazinha ali. Montante igual a capital vezes 1 mais i elevado a t. Aplicado a juros compostos a uma taxa mensal constante. Se depois de 3 meses o montante era de 345.600, então 345.600 é o montante depois de 3 meses e o capital inicial era de 200 mil. Então, qual é o valor da taxa mensal? Como aqui é 3 meses, eles querem saber taxa mensal. Então, nosso objetivo vai ser encontrar I. Tem que encontrar qual é a taxa dali. Então, primeiro, aqui, nosso objetivo vai ser isolar o I. Se eu tenho que isolar o I, tudo que tem como passar para o outro membro, a gente vai passar. Esse número tá multiplicando, então ele vai passar lá para o outro membro dividindo. Eu vou ter 345.600 dividido por esses 200 mil. E vai sobrar do lado de cá 1 mais i ao cubo. Esse daqui dividido por esse, 1,729 igual a 1 mais i ao cubo. Se quiserem já trocar aqui, tanto faz, né? Se esse é igual a esse, é porque 1 mais i ao cubo é igual a 1,729. Nosso objetivo é isolar o i. Então, para tirar o i dali, primeiro eu vou passar esse cubo para o segundo membro. Se ele é cubo, ali ele vai passar para o segundo membro como raiz cúbica. Eu vou ter 1 mais i, e lá para o segundo membro, esse cubo vem como raiz cúbica. 1,729. 1.729 raiz é 12. Então aqui vai ficar 1,2. 1 mais i. O 1 está somando, vai passar para o segundo membro dividindo. Nós vamos ter i igual 1,2 menos esse 1. Ele é mais, passa para cá, menos. I. 1,2 menos 1 é 0,2. 0,2 é o mesmo que 2 sobre 10. Como eu quero sobre 100, eu coloco um 0 aqui embaixo e um 0 aqui em cima. Isso é o mesmo que 20%. Como o tempo lá no início é mês, são 3 meses, eles querem taxa mensal, então eu tenho uma taxa de 20% ao mês. Taxa de 20% ao mês. Questão 8. Uma pessoa deposita 50 mil reais na caderneta de poupança Futuro Feliz. 50 mil então é o capital inicial, né? Aqui já tem a fórmula em pretinho. Montante igual a capital vezes 1 mais i elevado a t. Capital inicial ali então, depósito inicial de 50 mil. Trimestralmente, então, trimestral, 3 meses. De 3 em 3 meses, são creditados juros de 10% sobre o saldo.
Se vai aumentar um juro de 10%, 10% é o mesmo que 0,1. Então, 1 mais 0,1 vai ficar 1,1. Aqui está aumentando 10%. Calcular o valor dos juros um ano após o depósito. Eles querem aqui qual o juro e não o montante. Então, primeiro nós vamos encontrar o montante, depois a gente vai fazer isso aqui, ó. O montante, lá no início eu coloquei para vocês, que o montante é capital mais juro. E eles querem o juro. Eu vou encontrar o montante ali e substituir aqui. Faz de conta que aqui eu tenho 50 mil, aqui é 60, por exemplo. Então, 50, 60. 60 menos 50 quer dizer que teve juro de 10 mil reais. Então, montante capital mais juro, isso quer dizer que o juro é o montante menos capital. Então, quando eu achar o montante, a gente faz a continha aqui embaixo. E aí, o cuidado que tem que ser tomado aqui agora é que eles querem que calcule o valor dos juros um ano após o depósito. Aí tem que tomar cuidado que a taxa é trimestral e o tempo é em ano. Então, tem que lembrar que um ano tem 4 trimestres. 3 meses, né, trimestres. Então, 3 vezes 4, 12. Um ano tem 4 trimestres. Então, nós vamos trabalhar aqui com 4. No lugar do tempo, eu vou colocar 4. Então, continhas. Montante igual a 50 mil. 1,1 elevado à quarta potência é 1,4641. Esse valor vezes 50 mil, eu tenho um montante de R$ 73.205. Só que eles não querem o montante, eles querem saber qual o juro. É só aplicar então agora. O juro é o montante, que é 73.205, menos o capital inicial, que é de 50 mil. Então, o juro vai ser 73 menos os 50, vai ser R$ 23.205. Questão 9. O número de bactérias de uma cultura, T horas após o início de um certo procedimento, é dado pela expressão. Aqui o número de bactérias em função do tempo é igual a 1.200 vezes 2 elevado a 0,4T, onde T é tempo, né? Então é o número de bactérias em função do tempo. Nessas condições, quanto tempo após o início do experimento a cultura terá 38.400 bactérias? Então, o número de bactérias vai ser 38.400. Após quanto tempo? Nossa incógnita aqui, o nosso objetivo é encontrar o valor do T. Bom, tem que isolar o T. Então, eu vou tirar tudo o que for possível antes. Esse 1.200 está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Nós vamos ter 38.400 dividido por 1.200, igual a 2 elevado a 0,4T. Aqui, quando vocês fizerem a divisão de 384 por 12, isso vai ficar 32, igual a 2 elevado a 0,4T. Para quem preferir só trocar a posição, aqui do primeiro com o segundo membro, 0,4T igual a 32. Lá no cantinho do caderno, vocês vão fatorar o 32 e sabem que é 2 elevado à quinta, né? Divide por 2, 2, 2, 2, 2, fica 1. E aqui nós vamos ter então 2, multiplicado por ele mesmo 5 vezes, 2 elevado à quinta. Então, vocês têm 2 elevado a 0,4T igual a 32, que é 2 elevado a quinta. Equação exponencial, vocês fizeram um tantão de exercícios, né? Cancela aqui o 2 com 2, que as duas bases são iguais. E sobrou 0,4T igual a 5. O tempo vai ser 5 dividido por 0,4. Então, quando vocês tiverem que fazer
essa divisãozinha, 5 por 0,4, 12,5. 12,5, como isso é tempo, que nós estamos tentando encontrar, tempo em horas, né? 12,5 são 12 horas inteiras e mais meia hora. Eu tenho 12 horas mais meia hora. O que é meia hora? 30 minutos. Questão 10 e última. Uma substância se decompõe aproximadamente segundo essa lei aqui do quadro. Q em função de T é igual a K vezes 2 elevado a menos 0,5T, em que K é uma constante, T indica o tempo em minutos, QT indica a quantidade de substância em gramas, no instante T. Considerando os dados desse processo de decomposição mostrados no gráfico, determine os valores de K e de A. Eles querem dois valores aqui. Eles querem que a gente descubra quanto vale esse K e quanto vale esse A. Então, primeira coisa, a interpretação desse gráfico. Aqui nós temos um gráfico, não vou falar ainda sobre gráfico exponencial, porque a gente vai estudar na próxima aula. Só apresentando o gráfico. Esse aqui é o gráfico vermelho, né? Interpretando esse gráfico aqui. Independente de vocês conhecerem ainda o gráfico exponencial, não dá para resolver. Esse gráfico, nós temos esse eixo, que seria o eixo Y, que tem a quantidade em gramas da substância, e esse eixo, que seria o eixo X, é o tempo em minutos. Então, aqui é Q em função de T. Q em função de T. Analisando os valores. Esse valor aqui de cima, que é o primeiro valor que nós temos. Nesse valor, quando a quantidade em gramas, ou seja, quando eu tenho 2.048 gramas, o tempo é 0. Então, no início de tudo, nós temos 2.048 gramas desse produto, dessa substância. E quando tiver passado aqui um tempo, alguns minutos, eu não sei quantos minutos ainda, essa substância vai ter diminuído de 2.048 gramas para 512 gramas. Então, essa quantidade aqui tem 512 gramas num tempo A. E aí é o que eles querem saber, né? Qual o tempo A e qual é o valor da constante K. Nós vamos fazer dois momentos aqui. No primeiro momento, eu vou utilizar isso aqui, ó. A quantidade Q igual a 2.048 gramas para um tempo 0. Então, nesse primeiro momento, eu tenho tempo igual a 0 e a quantidade Q de produto é de 2.048 gramas. No segundo momento, a gente vai utilizar essa informação, que eu tenho tempo igual a quando a quantidade de produto, de substância for 512 gramas. Bom, utilizando essas duas informações, o tempo e essa quantidade nessa fórmula, nós vamos ter a quantidade é 2.048 igual a constante K, que nós não temos, vezes 2 elevado a menos 0,5T. No lugar do T, nós vamos colocar o tempo inicial, que é o tempo 0. Então, vai ser menos 0,5 vezes o tempo, que é 0. Bom, nessa parte aqui, nós vamos resolver a primeira potenciação, né? O restante eu vou só copiar. 2.048 igual a K vezes 2. Menos 0,5 vezes 0 é 0. E 2 elevado a 0 vai valer... Vai colocar o zerinho aqui, né? 2 elevado a 0 vai valer 1. Então, nós vamos ter 2.048 igual a K vezes 1. K vezes 1 é K. Se K vezes 1 é K, 2.048 é igual a K, ou seja, K vale 2.048 gramas. Então, a constante K ali é de 2.048. Já achamos a primeira informação, né? Eles queriam
Eles querem duas informações aqui, quanto vale K, que é 2.048, e agora a gente vai descobrir quanto vale A. Pegando a fórmula inicial, a quantidade de produto é igual a K vezes 2 elevado a menos 0,5T. Colocando aqui então, a quantidade Q é de 512 gramas, igual a constante K nós já temos agora, é 2.048, vezes 2 elevado a menos 0,5, no lugar do tempo nós temos A, então vezes A. Aqui nós vamos ter, nosso objetivo é isolar esse A, isso aqui tem que ficar isolado, então para isso nós vamos tirar esse 2.048 que está multiplicando, passando para lá com a operação inversa. Vai ser 512 dividido por 2.048. Aqui vocês podem simplificar ou dividir direto. Se simplificar, essas duas continhas são divisíveis, essas duas partes, numerador e denominador, são divisíveis por 512. Sobrou do lado de cá, 2 elevado a menos 0,5A. 512 por 512, 1. E 2.048 por 512 é 4. Igual a 2 elevado a menos 0,5A. 4 fatorado é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado na parte de baixo nós vamos inverter. E isso aqui vai virar 2 elevado a menos 2. Igual a 2 elevado a menos 0,5A. Cancelo 2 com 2. E sobrou expoente igual a expoente. Vou só trocar, em vez de escrever. Menos 2 igual a menos 0,5A. Só trocando a posição e tirando já o sinal negativo, é como se fosse multiplicar tudo por menos 1 aqui. Troca todos os sinais. Vai ficar 0,5A igual a 2. Então, A vai ser 2 dividido por meio, que vale 4. O tempo é em minutos. Então, são 4 minutos. As duas informações aqui nós já atingimos, né? Eles perguntaram quanto vale o K, qual é a constante, 2.040. Gramas não, é só 2.048. Só 2.048. Gramas é o quê? Então, a constante K vale 2.048 e 512 vai ser num tempo de 4 minutos. Os dois pedidos foram feitos. Bom, espero que vocês tenham conseguido resolver tudo e tirar as dúvidas agora também. Abraço para vocês, até a próxima aula.